primeira mão ao laudo técnico. A que velocidade estava o Porsche na hora da batida? Preste bastante atenção porque esta imagem é muito rápida, tem menos de um segundo. Só em câmera lenta é possível ver claramente que se trata de um carro em alta velocidade. É um Porsche dirigido pelo engenheiro Marcelo Malvio de Lima, de 36 anos. A partir dessa imagem, o Instituto de Criminalística de São Paulo conseguiu calcular a velocidade do carro momentos antes do acidente que levou à morte a advogada Carolina Sintra Santos, de 28 anos. Essa informação consta do laudo obtido com exclusividade pelo Fantástico. Com 28 páginas, ele foi entregue esta semana para a polícia e para os advogados de defesa e de acusação 2 meses e meio depois do acidente. Com base nesse documento oficial e no relato de testemunhas, o Fantástico reconta agora como foi a colisão. Madrugada de 9 de julho, na rua Tabapuã, bairro do Itaim Bibi, região nobre da capital paulista, o Porsche acelera. Neste outro carro, modelo Tucson, Carolina segue sozinha por uma rua transversal, a Bandeira Paulista. Os peritos não encontraram vestígios de que o Porsche tenha freado ao ver o carro da advogada cruzando lentamente o sinal vermelho. A colisão é tão violenta que o Porsche chega a tirar a Tucson do chão e gira 180 graus. A Tucson foi arremessada, ela voou. Não há sinais de arrasto no local. De acordo com o laudo, depois da colisão, os carros se deslocaram 18 metros. A Tucson ainda bateu numa árvore e ficou prensada num poste. Agora as informações sobre a velocidade do Porsche. A câmera de segurança que fica nesta empresa filmou o carro de Marcelo Malvio de Lima 29 metros antes do cruzamento. Os peritos descobriram que nesse ponto, em frente à empresa, o carro do engenheiro percorreu cerca de 11 metros em menos de um segundo. Com esses dados, a perícia calculou a velocidade do Porsche quando passou em frente à câmera, 116,64 km por hora. Mas o laudo faz uma ressalva. A câmera é de baixa resolução e há distorções na imagem. Por isso foi definida uma margem de erro de cerca de 20% para mais e para menos. Ou seja, a velocidade do Porsche, 29 metros antes da batida, pode ter variado entre 92 e 141 km por hora. O laudo não consegue precisar a velocidade no momento exato da colisão. O advogado da família da vítima critica. Ele é um laudo um tanto simplório, na medida em que ele tem uma variação muito grande de conclusões. Mas para o defensor do dono do Porsche, o laudo é amplamente favorável ao meu cliente. Ele estava numa velocidade acima da velocidade permitida, porém muito aquém dos 150 km por hora, que foi irresponsavelmente propalado na primeira fase da investigação. É claro, o excesso injustificado de velocidade empregada pelo Marcelo. A Companhia de Engenharia de Tráfego informou que na Tabapuã o limite é de 40 km por hora, embora na rua não haja placas alertando sobre essa velocidade. Fizemos um teste em Interlagos. Este é um carro a 40 km por hora. Veja a diferença quando se está a 92, a velocidade mínima apontada pelo laudo oficial, e a 141, a velocidade máxima. O Fantástico consultou este engenheiro formado pela Universidade Estadual de Campinas. Ele já fez mais de 6.000 perícias particulares e oficiais. Ele analisou também esta outra imagem do Porsche que não foi usada pelo Instituto de Criminalística. Essa câmera está a 106 metros do cruzamento. Ele calculou a velocidade nesse trecho, comparou com a da imagem analisada no laudo oficial e constatou que o Porsche acelerava a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Supondo que essa aceleração foi mantida nos 29 metros seguintes até o impacto e considerando uma margem de erro de 10%, ele chegou a uma estimativa. O Porsche teria batido na Tucson a uma velocidade entre 113 e 138 km por hora. Mas seria possível tornar essa conta ainda mais precisa? Segundo o perito, sim, desde que pelo menos um dos carros seja analisado diretamente. Esse cálculo seria feito através da análise das deformações, medindo-se o quanto cada carro deformou, o quanto afundou durante o impacto. Isso ainda não foi feito.
Nós pretendemos aprimorar ainda os trabalhos do Instituto de Criminalística, pedindo uma complementação desse laudo. Nós queremos saber a exata velocidade no momento da colisão. A família de Carolina exige na justiça uma indenização de quase R$1 milhão. Dados da Junta Comercial mostram que, 9 dias depois do acidente, Marcelo Malvi de Lima se retirou de uma sociedade numa empresa de investimentos financeiros. E um dia depois, ele se desligou de outra firma de que era sócio. Para nós é uma clara tentativa de esvaziamento patrimonial como forma de evitar o cumprimento da condenação em dinheiro. A justiça bloqueou os bens do engenheiro. Para este outro advogado de Marcelo, a decisão foi precipitada. Na realidade, é quase uma sentença, porque já o deu como culpado, já o condenou. Para ficar em liberdade, Marcelo pagou uma fiança de R$300 mil. Ele foi indiciado por homicídio doloso. Para a polícia, por dirigir em alta velocidade, ele assumiu o risco de matar. Por ordem da justiça, ele não pode frequentar bares à noite, nem sair do país. Que a sociedade cobra é de um rigor no julgamento desses fatos e faça com que as pessoas pensem antes de adotar condutas como essa. Valendo a primeira